Quando os religiosos pediram a Jesus um sinal, ele disse que não lhes daria outro senão o sinal de Jonas. É sobre este assunto que nós iremos tratar no devocional de hoje. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um episódio do devocional A Boa Parte. Que Deus abençoe e ilumine a sua sexta-feira. Que a bondade e a misericórdia do Senhor possa nos guiar neste final de semana. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, a partir do verso 38. O texto diz: Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal ou algum milagre. Ao que Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o Senhor Jesus, obviamente, estava falando da sua ressurreição e usou o exemplo de Jonas para isso, fazendo uma analogia. Assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem passará 3 dias, 3 noites no ventre da terra, ou seja, morto, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. E uma observação que eu quero fazer sobre a ressurreição de Cristo é a seguinte: quando Jesus ressuscitou, muitos duvidaram. E os que não duvidaram ficaram impressionados, maravilhados, como pode? Só que o Senhor Jesus, durante toda a sua vida, ele anunciou a sua morte e a sua ressurreição. Eu tenho uma opinião particular sobre isso, opinião minha. Eu acredito que a maioria das pessoas que ouviam Jesus falar sobre a sua ressurreição, ou elas não criam, ou elas não prestavam atenção no que Jesus estava falando. Ou não levavam a sério, talvez. Porque, principalmente os discípulos, quando Jesus ressuscitou, era para os discípulos, se eles crescem de verdade, tivessem entendido de verdade, levassem de fato a sério as palavras de Jesus, era para eles terem agido de uma forma natural. Claro, surpresos pelo fato do morto ressuscitar, mas nem tão surpresos porque eles viram Lázaro ser ressuscitado por Jesus, na verdade. Então eu acredito que eles não davam tanta importância, tanto crédito ou não prestavam atenção. E alguns de fato não criam. Por isso que você e eu devemos prestar atenção nas palavras de Jesus, porque o que Jesus fala é muito sério, muito importante. É como no juízo final, na volta de Jesus, melhor dizendo. Muita gente vai falar, mas não acredito, aconteceu. É claro que aconteceu. Tudo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. A palavra de Deus disse que ele iria nascer, ele nasceu. Que ele iria ajudar muita gente, ele ajudou. Que ele seria traído, ele foi. Que ele iria morrer, ele morreu. Que ele iria ressuscitar, ele ressuscitou. Então estejamos atentos ao que a palavra de Deus nos diz. Agora seguimos falando aqui sobre o exemplo, a analogia de Jonas. Veja o verso 41 agora. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus, a exemplo do que ele fez com Corazim e Betsaida, aquela comparação
entre Corazim e Betsaida e Cafarnaum, e Tiro e Sidom, o que ele tinha dito lá? Que estas cidades, antigas cidades, elas foram castigadas, porém elas não viam, não presenciaram os milagres que Cafarnaum e Corazim e Betsaida haviam presenciado. Logo, o juízo seria muito mais rigoroso para Cafarnaum e as demais cidades que Jesus operou milagres do que aquelas cidades antigas. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que a diferença é que Jesus está falando da cidade de Nínive, uma cidade que se arrependeu e foi salva por meio da pregação de Jonas. Enquanto Jesus estava pregando para aquela geração, além de pregar, estava mostrando por meio da sua vida e obra que ele era o Messias prometido, e a maior parte daquela geração não creu em Jesus e não se arrependeu. E é muito, muito legal, se você não leu ainda, leia. Mas é muito, muito maravilhosa a história da conversão, do arrependimento da cidade de Nínive. Você quer entender o que significa a compaixão e a misericórdia de Deus? Leia o livro de Jonas. É um livro bem curtinho. Estou deixando aqui a sugestão. Ali você vai ver o que é a misericórdia e a compaixão de Deus. E Jonas, sabendo dessa compaixão, dessa misericórdia e dessa disposição que há em Deus de perdoar o arrependido, ele nem quis ou ele nem queria pregar em Nínive. Muita gente não sabe o porquê que Jonas fugiu para Tarsis. Por que Jonas não quis ir para Tarsis? E quando, ou melhor, por que Jonas não quis ir para Nínive, fugiu para Tarsis? E quando foi para Nínive, foi contrariado? Ele vai dizer, leia lá o livro de Jonas. Jonas vai declarar para Deus o seguinte: depois que ele pregou e o povo se arrependeu, ele vai falar: eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu não queria pregar para este povo. Porque este povo é tão ruim, é tão cruel, é tão maldoso, mas eu sabia que o Senhor é tão bom, que o Senhor é tão compassivo, que o Senhor é tão misericordioso. Eu sabia que se eu pregasse, eles iriam se arrepender, e se arrependesse, o Senhor iria perdoá-los. E ali você encontra a misericórdia de Deus, a disposição de Deus em perdoar o arrependido. Isso vale inclusive para você que está me acompanhando. Você está atolado nos seus pecados, sua consciência não está suja, ela está imunda. Você não se sente digno nem de fazer uma oração, você está envergonhado de tanta coisa errada que você já fez. Eu quero dizer a você que da mesma forma que a cidade de Nínive, ao se arrepender, recebeu o perdão de Deus, se você se arrepender, você será perdoado, independente do que você fez até aqui. Porque esse Deus a quem Jonas servia, e esse Deus que foi revelado na pessoa de Cristo, é um Deus misericordioso. E Jesus falou: olha, Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, e vocês não se arrependem com a minha pregação. Eu sou muito maior do que Jonas. Aleluia. E ele dá um outro exemplo no verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Agora, o Senhor Jesus usa o exemplo da rainha do sul. Você lembra a história que ela foi ao encontro de Salomão porque ela não acreditava que Salomão era tão rico e tão sábio. Ela foi ver com os próprios olhos, ela viajou dias, ela teve a maior disposição para se apresentar diante de Salomão e ouvir o que Salomão tinha a dizer e dar crédito ao que Salomão estava ensinando. E Jesus está falando: eu sou muito maior do que Salomão e vocês não dão valor, vocês não dão atenção. Vocês não creem em mim, vocês não têm essa disposição que havia naquela rainha. Pessoal, o Senhor Jesus usou o exemplo de Salomão porque ele era muito conhecido e muito respeitado pelos judeus. E Jesus falou: eu sou muito maior do que ele e vocês não creem em mim. Então, essa é a reflexão que Jesus traz.
com essas comparações. Olha, o povo do passado creu em profetas, creu em reis, se arrependeram e tiveram disposição para aprender. Aqui está quem é maior do que todos os profetas, quem é maior do que todos os reis, mas falta em vocês esse arrependimento e essa disposição. Que nunca falte em nós o arrependimento e a disposição para nos aproximarmos de Cristo e ouvir o que Ele tem a nos ensinar. Nós vamos ficando por aqui, vamos encerrar este episódio com uma oração e na segunda-feira iremos tratar um assunto muito especial, que é a palavra de Jesus quando Ele diz que o espírito imundo sai, anda por lugares áridos, quando volta traz 7 piores. Nós vamos esclarecer e entender o que Jesus nos ensina com essa palavra. Segunda-feira, se Deus quiser, se Deus permitir. Vamos orar. Senhor, obrigado por este privilégio de compartilhar a Tua palavra, de aprender da Tua palavra neste devocional, por meio deste canal que o Senhor nos abençoou. Obrigado, Pai. Que essa palavra venha produzir arrependimento e disposição em nossos corações. Em o nome de Jesus, abençoe essa sexta-feira, este final de semana. Guarda-nos, Pai, de toda a maldade que há nesse mundo. E não nos deixe cair em tentação. Oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe e até segunda-feira, se Deus permitir.